Bíblia que Deus nos tem dado é manancial de verdade e de luz, mina preciosa, tesouro sagrado, rota divina que a Cristo conduz. Olá, meus amados irmãos. Hoje nós estamos estudando mais uma lição 5, a lição número 5, a quinta promulgação. Desta feita, a promulgação nas Escrituras Sagradas, ou, como eu gosto de dizer, a edição nas Sagradas Escrituras, a quinta edição. Nós estamos começando o mês de maio, 2 de maio de 2021, e temos pedido ao Senhor que nos livre desta pandemia, para que possamos voltar aos estudos presenciais de escola dominical e nisso podemos compartilhar e interagir melhor esses estudos. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos fazendo o que estiver ao nosso alcance. Eu agradeço a todos vocês que têm tido paciência em domingo após domingo, nos dar esse precioso tempo para juntos aprendermos com o Senhor. E hoje a lição é muito... todas elas são muito importantes, né? Mas hoje nós vamos ver esse livro sagrado que Deus deixou para nós. Não vai caber aqui na tela, porque a minha Bíblia é um pouco grande, a Bíblia de estudo, mas essa Bíblia tem sido uma bênção na minha vida, porque ela foi feita com muito carinho pelos irmãos que trabalharam na feitura dessa Bíblia, e ela tem para nós assim uma importância, como eu disse. E convido a todos a esquecermos um pouco aquelas coisas que estão acontecendo. Nós sabemos que realmente é muito difícil esses dias que estamos passando, mas olha, vamos ver nas Escrituras que a nossa esperança está no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos. Fiquem sempre firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. O texto base para o estudo desta lição, que tem como título a quinta promulgação, todas as Escrituras Sagradas, está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 21. Nós vamos usar esse texto para aprendermos sobre esse tema e esperamos no Senhor que esses estudos não fiquem apenas assim na teoria, mas nós possamos aplicá-los na nossa vida cotidiana, no sentido espiritual, na nossa vida espiritual. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Convido para lermos o textuário, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos lá? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que o Senhor nos abençoe com este textuário, que fará também parte do estudo da lição. Nós haveremos de voltar a esse versículo mais no final das nossas considerações e apreciarmos juntos essa importância de tudo quanto foi escrito. Há pouco tempo eu li um livro que conta a história de irmãos nossos, crentes no Senhor Jesus Cristo, que moram em um determinado país onde o livro sagrado não é permitido
ser usado pelos seus habitantes, os habitantes daquele país. Então, os crentes, quando conseguem um livro que vem de fora, para eles é uma alegria muito grande, mas eles têm que ter todo o cuidado para que aquele livro não seja do conhecimento do pessoal da fiscalização, porque a norma do país veda o uso desse tipo de literatura. Para eles é uma literatura perniciosa. Nós não estamos aqui para entrar no mérito do país, nem dessas leis, mas o que nós sabemos, e infelizmente, é que esta norma contraria o que a palavra nos ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém, desde o início, desde o Gênesis até o último livro, que para nós cristãos é Apocalipse, contém a palavra de Deus devidamente inspirada pelo Senhor. E esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos ensina isso, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele, na direção do Espírito Santo, ele deixa bem claro que a escritura, é bom deixar claro que essa escritura com E maiúsculo, que é um nome próprio, ela é inspirada por Deus. Há uma versão da Sociedade Bíblica, se não me engano, a versão corrigida, que difere da versão que nós usamos, que é a versão Almeida atualizada. Na corrigida, eles optaram por suprimir o verbo ser aqui, né? Que é o aqui é o verbo ser no presente, toda a escritura é. E eles optaram por imprimir toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Essa pequena modificação altera todo o sentido, porque muitos aí se pegam nessa tradução e dizem, não, tudo bem, toda a escritura, quando inspirada, né, por Deus, é útil. Então, dá a entender que na escritura nem tudo foi inspirado. Isso é um erro. Um erro que nós não podemos aceitar ou comungar com esse erro. Porque não existe nenhuma prova de que há alguma falha, alguma evidência de erro nas escrituras. Há, pelo contrário, estudos e mais estudos que provam a inerrância das escrituras. Então, um livro que nós temos baseado em originais honestos, eles são de fato a palavra de Deus, inspirada através do Santo Espírito e passada para irmãos que foram escrevendo o que Deus lhes iluminava na mente. Então, gostei muito desse versículo, porque deixa bem claro para nós que esse livro que nós temos, a lei promulgada, é inspirado por Deus. Na terça-feira, eu separei agora o versículo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E aqui nós observamos que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura.
eles não podem entendê-las, porque estas coisas se discernem espiritualmente, estas coisas do Espírito. Então, o homem natural, quem é o homem natural? Né? É aquela pessoa que não nasceu de novo, que não se converteu a Cristo, que não arrependeu-se dos seus pecados, que adoram outros deuses. Então, esse é o homem natural que não aceita a Bíblia, não aceita ela como sendo toda inspirada por Deus. Na quarta-feira, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Isso é maravilhoso pensar, meus amados irmãos, que nós estamos num processo de construção, porque se há de completá-la, é porque nós estamos vivendo um processo construtivo. E graças ao Senhor que tem nos deixado esta palavra, que nos ensina a dar continuidade a esse processo até ao dia de Cristo. Na quinta-feira, João 5, 39 e 40, eu separei esse versículo porque as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo ali aos judeus que estavam questionando, Jesus disse-lhes com bastante clareza: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então, vocês buscam nas Escrituras respaldo para este pensamento, para esta certeza de que tem vida eterna. No entanto, são essas mesmas Escrituras que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Então, nosso Senhor mostra aqui uma contradição para os estudiosos das Escrituras que o interpelavam. Por um lado, eles buscavam as Escrituras para se certificarem de que, morrendo aqui neste mundo, eles teriam vida eterna com Deus. Porque os judeus, eles creem em Deus com muita ênfase. O judaísmo é bonito de ver como eles reverenciam Deus, como eles respeitam o Deus único, o Deus Criador, como eles passam isso para os seus filhos. Esses dias eu estava assistindo um seriado contando histórias de judeus ultra-ortodoxos, e eu fico assim feliz de ver o zelo que eles têm pela palavra, o respeito, a reverência. No entanto, eles não enxergam nestas Escrituras o nosso Senhor Jesus ali, descrito pelos profetas. Isto é lamentável, e Jesus reconhece isso e fala isso para eles. Contudo, não quereis vir a mim. Embora as Escrituras que vocês estudam, falem de vida eterna e falam também de mim. Portanto, fica aí as palavras do nosso Senhor. No Salmo 119, versículo 65, que foi a leitura de sexta-feira, nós temos essa informação preciosa. Grande paz tem os que amam a lei de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei. Portanto, nós que almejamos paz no nosso coração, almejamos viver em paz, mesmo em meio a essa turbulência que estamos passando, podemos ter certeza, amando a lei de Deus, procurando obedecer os mandamentos do Senhor,
nós alcançamos a verdadeira paz. Como disse o Senhor Jesus, né? A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, vós estejais também. A minha paz vos dou. Muito lindo, né? E terminando as lições diárias da semana, no sábado, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Só tem esse versículo mesmo, né? Não temos que escolher. Mas esse versículo nos mostra a eficácia da palavra de Deus. Ela é apta, como nós aqui anotamos resumidamente, né? É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O escritor aos Hebreus, ele faz assim uma comparação de uma espada de 2 gumes bem afiada, né? E a palavra de Deus é como esse instrumento que simbolicamente, né, chega a ponto de dividir alma e espírito. É algo assim extraordinário pensar nessa imaginação do autor, né? Juntas e medulas, é uma cirurgia de alto nível, né? E também apta para discernir os pensamentos e nos trazer esperança, né? Os pensamentos, os propósitos do coração e nos trazer esperança, como nós vimos no texto áureo. Que o Senhor abençoe-nos com estes textos das lições semanais. Vale a pena tirar um tempinho para, no nosso particular, lermos as Escrituras. Voltando ao nosso texto principal, de lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 21, nós vamos dividir esse estudo em 4 itens, que, por sinal, serão 4 perguntas. Nós não vamos, assim, esmiuçar o texto como um todo, como nós costumamos fazer, mas nós vamos apenas nos debruçar sobre os últimos versículos, do 16 ao 21, onde nós temos as perguntas que vamos buscar respostas, né? E depois, por último, nós vamos também nos valer do texto áureo, Romanos capítulo 15, versículo 4, para também buscarmos resposta à pergunta formulada. Então, a primeira pergunta que eu quero pensar com os irmãos é essa: o que as Escrituras Sagradas não são? Com base no texto da lição, nós vamos ver o que elas não são. Se você tiver com a Bíblia aberta, você acha que já vai até responder antes de nós falarmos a resposta. A segunda pergunta: de que as Escrituras Sagradas não provêm? Também a resposta está aí no versículo 20, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. A terceira pergunta: quem falou e moveu homens santos para profetizar? Versículo 21 de 2 Pedro, capítulo 1. E, finalmente, a quarta pergunta: quem nos traz paz, quem nos traz paciência e consolação e nos dá esperança? A resposta, Romanos 15, versículo 4. Eu espero que essa maneira também possa ajudar a entendermos
esse tema da lição. Todas as Escrituras. O que as Escrituras Sagradas não são? Vamos ver a resposta que está em 2 Pedro 1,16. Está bem claro aí, né? Elas não são fábulas engenhosamente inventadas. O apóstolo Pedro, ele toca nessa questão porque às vezes pessoas podem dizer que a Bíblia é um livro qualquer, é um livro igual aos outros, não faz nenhuma diferença, mas não é isso que o nosso irmão do passado, servo do Senhor, entendeu. Por isso ele diz que as Escrituras Sagradas não são fábulas, como ele diz aqui, engenhosamente inventadas. Ou seja, as fábulas são histórias fantasiosas, coisa que não se aplica às Escrituras. As fábulas são inventadas e bem trabalhadas, e elas têm um propósito, no caso das fábulas, de transmitir um ensinamento moral ao final. Alguns exemplos que eu observei de fábulas, por exemplo, a fábula do leão e o rato. Essas historinhas é muito interessante, às vezes, para crianças entenderem conceitos de boa moral, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas. Mas estas histórias não fazem nenhum sentido com as Escrituras. Então, se alguém pensa que as Escrituras podem estar no mesmo nível dessa literatura que nós temos, alguns têm nas suas casas, nas suas prateleiras, livros que durante o período escolar nós fomos aconselhados a ler, esquece, porque as Escrituras elas não têm esse mesmo nível, porque elas não são fábulas, não são histórias inventadas. E Pedro diz, nós mesmos fomos testemunhas dessas histórias oculares, nós vimos a majestade do Senhor, como está aí no versículo 16. Com isso, nós podemos valorizar as Escrituras que contêm a lei de Deus, desde o princípio até o final, como nós já temos falado, porque elas não fazem parte desta literatura de ficção. Ela é uma literatura real. A segunda pergunta: o que as Escrituras Sagradas, melhor dizendo, de que as Escrituras Sagradas não provêm? Como está aí no versículo 20, você pode olhar aí no versículo e vai ver. Elas não provêm de particular elucidação. O que é elucidação? É explicação. No dicionário a gente vê a definição da palavra elucidar, é explicar, é clarear. Ela não tem uma particularidade humana na sua explicação. Não é um homem que, por mais estudioso que seja, vai nos clarear o que as Escrituras está nos querendo dizer. Porque ela é explicada a nós, cada um de nós, através do Espírito Santo. Eu penso assim, cresci estudando a Bíblia pensando assim. Eu não dependo de uma formação acadêmica para entender as Escrituras. O que eu dependo é de uma vida consagrada, de uma vida santificada, de uma vida obediente aos mandamentos do Senhor. Isso sim eu tenho que ter. Mas não existe uma explicação
de um teólogo, por mais respeitado que seja, porque nós estamos vendo o fracasso de muitas e muitas grupos chamado igreja, porque às vezes estão apoiados nos seus próprios conceitos, nos seus próprios conhecimentos. Então as Escrituras, elas nos mostram que ela não tem essa questão de particularidade na explicação. Elucidar, tornar compreensível, esclarecer, explicar. Terceira pergunta. Quem falou e moveu homens santos para profetizar? Como está aí no versículo 21, nós podemos já adiantar a resposta. Quem falou? Deus. Deus falou a homens santos. Olha só o que está escrito aí. Versículo 21. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Portanto, quem falou foram homens, como eu já falei, consagrados, homens que buscam acertar com a vontade do Senhor. Esses foram aqueles que falaram da parte de Deus. Deus tem nos falado através desses homens santos. Também nós podemos observar que Pedro fala que o Espírito Santo moveu homens santos. Está aí no final do versículo 21. Movidos pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras foram escritas porque Deus passou aos homens, através do Espírito Santo, moveu homens para que fossem registrados tudo quanto o Senhor Deus queria que ficasse como um legado para nós hoje, 2000 anos após vamos assim arredondar, os últimos livros do Novo Testamento terem sido escritos. E tem sido uma bênção para todos nós receber de Deus a sua palavra através do mover do Espírito Santo. Então essa é a terceira pergunta. Quem falou e moveu homens santos para profetizar? Deus falou e o Espírito Santo moveu os homens para profetizar. A quarta pergunta, com base no nosso textuário, quem nos traz paciência e consolação e nos dá esperança? É muito importante ver de cara a resposta. As Escrituras. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quem nos traz paciência e consolação e esperança é as Escrituras. Alguém pode dizer, eu estou sem paciência, eu estou sem consolação, eu estou sem esperança. Qual é o remédio? As Escrituras. Conforme está dito pelo apóstolo Paulo, nesta carta à igreja de Roma, no capítulo 15, versículo 4. As Escrituras foram escritas para o nosso ensino. Está bem descrito o que Paulo nos ensinou, bem claro. Para o nosso ensino foi escrita. As Escrituras estão à nossa
disposição para o nosso ensino, para que possamos viver de acordo com os mandamentos, com os estatutos do Senhor. E por último, as Escrituras nos tornam pacientes. Olha que coisa, né? Às vezes nós estamos agitados, correndo para um lado e para o outro, falta-nos paciência. Se nos falta paciência, também com certeza nos falta as Escrituras. Então as Escrituras nos tornam pacientes, nos tornam consolados. Consolados. Quantas e quantas vezes eu pude experimentar o consolo das Escrituras na minha vida. Vocês sabem, muitos de vocês sabem, certos momentos que nós já temos vivido de grandes perdas, melhor dizendo. E o que tem nos sustentado após todas essas perdas, o que tem nos consolado é as Escrituras. O dia em que nós não lemos as Escrituras, se porventura isso acontece, é um dia diferente. Eu preciso das Escrituras diariamente. Como disse a irmã Magda há pouco tempo, numa das palavras que ela trouxe-nos, pelo menos um versículo, ela sente falta. E é verdade. Não precisa a gente ler muitos textos. Não é por muito ler que nós vamos ser consolados, mas é ler aquele que o Senhor, através do Espírito Santo, nos mostra. Por isso eu insisto com as leituras diárias, porque estas leituras nos traz consolo. E, por último, nos traz esperança. O mundo vive sem esperança, porque lhes faltam as Escrituras. Tem pessoas que vão na igreja só para ouvir o pastor ou o presbítero, mas elas mesmas não sabem manusear a palavra, não sabem onde ficam os livros sagrados, pensam que talvez Mateus está lá no início da Bíblia, porque contam a história do nascimento de Cristo, ou Gênesis esteja em outro lugar, lá no meio da Bíblia. Enfim, tem dificuldade até de localizar o livro, porque não tem prática. Isso não é defeito, mas é falta de leitura. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos aprendendo, vamos até mesmo decorando alguns versículos, algumas passagens. Embora isso não seja necessário, mas se puder memorizar faz bem, porque as Escrituras, ela nos dá esperança, independente se vamos decorar ou não. Ela é um remédio que age no nosso espírito. Então, a lei promulgada nas Escrituras, ela tem essa virtude na nossa vida, de nos trazer esperança, de nos trazer consolo e de nos trazer paciência. Terminando, meus queridos irmãos, o nosso estudo nesta manhã sobre esse tema, eu quero deixar estas últimas palavras. Ter os mandamentos de Deus regulamentados por Jesus Cristo, escritos à nossa disposição, é um presente que não podemos esquecer de agradecer continuamente. Ter a Bíblia Sagrada, esse livro precioso, à nossa disposição, deve ser motivo de júbilo, muita alegria, porque, como eu já falei, muitos gostariam de ter esse livro
e não podem ter. Eu me lembro também, agora estou pensando aqui, me lembro quando criança, para se ter a Bíblia era algo muito difícil, porque a Bíblia era muito cara. E quando a gente podia comprar uma Bíblia, às vezes fazendo muita economia, era uma satisfação muito grande. Hoje nós temos Bíblias com fartura, a preços que não pagam nem o papel, e está aí à nossa disposição. Mas muitos não dão valor. É uma pena, não dão valor. Hoje nós podemos ler Bíblias através dos aplicativos baixados nos nossos telefones, Bíblias sem custo, Bíblias grátis, mas que contêm a palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Esta tem sido a nossa oração e vamos continuar nesse propósito de valorizar as Escrituras Sagradas. Se o Senhor permitir, no próximo domingo, dia 9 de maio, estaremos estudando a lição número 6 e a 6ª promulgação, ou a 6ª edição, a lei no coração do homem. A lei agora vista sobre a perspectiva do coração do homem. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a Deus por poder mais uma vez preparar esses estudos. Agradeço aos irmãos que têm tido paciência de nos ouvir. E fica sempre também uma lembrança, se caso gostaram desses estudos e acham que poderão ser bênção para outros irmãos que também fazem estudo destas lições, podem compartilhar o link, o link que nós disponibilizamos, fica à disposição de todos quanto queiram, né, apreciar os estudos da lição. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais esta oportunidade de, juntos com os nossos irmãos, estudarmos a Tua Palavra. Por esta lição, nós somos gratos pela maneira como o Senhor tem falado conosco. E pedimos, Senhor, que continue nos abençoando ali em Madureira, na casa de oração, e também em outros locais onde nossos irmãos, porventura, reúnam, e aqueles que ainda não têm um local para reunir, que possam encontrar um ambiente onde a Tua Palavra é valorizada. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.